Aula 03, nós vamos falar agora sobre a regra da não cumulatividade plena. Bom, pode parecer pela expressão, pelo termo, que é alguma coisa muito complexa, mas nós veremos nesta aula que a chamada regra da não cumulatividade é algo que já está presente no atual sistema tributário. Ocorre que, com a reforma tributária, nós saímos da chamada não cumulatividade restrita para a não cumulatividade plena. Então, esse é o objeto dessa aula 03. E eu já quero dizer a você que está vendo pela primeira vez que nós já temos a introdução, a aula 01, a aula 02, deste curso simplificado da reforma tributária, que tem como público-alvo, que tem como destinatário final, aqueles que operam no setor têxtil do Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco. Então, seja você o empresário, seja você o colaborador das empresas que atuam no setor têxtil, atacadistas de tecido, indústrias de confecções, ou seja você colaborador dos escritórios de contabilidade, então esse curso é voltado para você. Uma maneira de simplificarmos as regras tributárias da reforma tributária que já se avizinha, a fim de que todos possamos estar bem contextualizados quando falarmos sobre a reforma tributária. Obviamente que você tem um canal de contato para as empresas que fazem parte da nossa consultoria tributária, você já sabe qual é o caminho, através dos nossos grupos de WhatsApp, mas se você de fato está vendo esse vídeo e não é parceiro nosso da consultoria tributária, você pode por meio das redes sociais que você teve acesso a esse vídeo, você pode entrar em contato conosco. Então, nós falamos na aula anterior que esta aula de hoje seria sobre a não cumulatividade plena, como também sendo um princípio balizador da nova reforma tributária. Antes de nós continuarmos, nós precisamos antes compreender o que vem a ser estes termos, o que é cumulatividade e não cumulatividade. Bom, quando falamos de cumulatividade e não cumulatividade, nós estamos nos referindo ao método como a tributação incide nas operações comerciais, industriais, operações de venda de modo geral. E de prestação de serviço, porque com a reforma tributária, a prestação de serviço vai também se enquadrar, vai incidir sobre a metodologia da não cumulatividade. E aí é preciso que a gente, antes de avançar para aquilo que é diferencial em relação a isso na reforma tributária, que a gente entenda o que é a cumulatividade e a não cumulatividade. E a melhor maneira de nós compreendermos estes conceitos, sem dúvida alguma, é nós visualizarmos como é que isso acontece na prática, para além dos aspectos teóricos, como é que isso ocorre na prática. Em termos teóricos simplificados, a cumulatividade é quando a tributação que ocorre numa cadeia, no início de uma cadeia produtiva, quando ele é vendido para a cadeia seguinte, como uma indústria, ele industrializa o produto e vende para, de repente, um atacadista que vai também comercializar, e esse atacadista, por sua vez, vai vender para uma empresa comercial que, por sua vez, vai vender para o consumidor final. A cumulatividade significa dizer que a tributação que ocorre nesta primeira cadeia, ela não é levada em consideração na segunda. Então, houve uma tributação no industrial e quando houver a tributação no atacadista, por exemplo, aquela tributação anterior não é levada em consideração. Então, é isso que a gente chama de cumulatividade, porque de fato é uma acumulação dos tributos nas cadeias sucessivas.
A não cumulatividade, teoricamente falando, é quando uma cadeia seguinte, no momento em que ela vai ser tributada, ela vai considerar a tributação que ocorreu na cadeia anterior. Portanto, não vai haver uma cumulatividade da tributação. Pois bem, a gente consegue entender isso melhor quando a gente visualiza isso. Então eu quero mostrar para vocês aqui como seria, como é na verdade, que ainda está em vigor, o regime cumulativo. E antes que eu apresente aqui essa exemplificação, o regime cumulativo hoje a gente verifica ele em que regimes, em que sistemas de tributação? Bom, o Simples Nacional. Toda a tributação do Simples Nacional, regra geral, ela é cumulativa, ou seja, uma empresa vai ter a tributação baseada no seu faturamento. No momento que ela é tributada no seu faturamento, não importa o que aconteceu nas cadeias anteriores. Naquele a quem essa empresa do Simples Nacional adquiriu produtos, por exemplo, vai haver a tributação sobre o seu faturamento. Em relação ao regime normal, nós temos uma opção que é a opção pelo lucro presumido. E em relação ao lucro presumido, quando a gente fala dos tributos PIS e COFINS, eles também são apurados pela metodologia da cumulatividade. Quando a gente fala de ICMS, é não cumulativo para empresas do lucro presumido, mas em se tratando desses tributos federais PIS e COFINS, também é pela cumulatividade, ou seja, é uma alíquota que é aplicada sobre o faturamento, e sobre o faturamento, uma vez aplicada aquela alíquota, se encontra o valor a recolher independentemente das cadeias anteriores. Então, o regime cumulativo, ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Nós temos aqui uma nota fiscal de uma empresa industrial. Então aqui a gente está falando de uma empresa industrial. Essa empresa vai emitir uma nota fiscal de R$2.000 e veja, sobre a nota fiscal de R$2.000, vamos considerar, e aí claro, há toda uma discussão aqui sobre os tributos por dentro e por fora, mas para a gente entender a cumulatividade, é importante que a gente considere a ilustração como ela está, porque simplifica. Supondo que nesta nota fiscal de uma venda de R$2.000, a alíquota do tributo seja 20%, e aí essas alíquotas são alíquotas obviamente hipotéticas, vamos supor que a alíquota sendo 20%, o tributo que iria incidir sobre esta operação seria no valor de R$400. Então aqui nós temos o primeiro cenário. Muito bem, uma vez que a gente entende esse primeiro cenário, nós vamos para a cadeia seguinte. Na cadeia seguinte, nós temos agora o atacadista. E o atacadista vai, uma vez que ele adquiriu esse produto, ele agora vai vender o que ele comprou por R$2.000, ele vai vender por R$3.500. O que é o sistema cumulativo? Ele não vai considerar esses R$400 que estavam presentes na primeira operação. Então, entre essa operação e essa daqui, não há relação absolutamente nenhuma. Ou seja, se a alíquota é 20%, vai ser 20% sobre o valor de R$3.500, que é o valor que o atacadista está vendendo, obviamente aí está o seu próprio lucro. Mas nesta segunda operação, nós vamos ter um tributo de R$700, que é 20% sobre 3.500. Então, o que é que ocorre? Veja que entre a operação do industrial para o atacadista, o tributo foi aplicado sem considerar o tributo anterior. Então, reflita comigo. Se a lógica da tributação atual é que dentro dos R$2.000 nós já temos o tributo inserido, ora, quando o atacadista vende esse mesmo produto aplicando o seu lucro e sobre o valor há uma nova tributação de 20%, pense bem, nós estamos aplicando aqui um tributo em cima de tributo, porque naqueles R$2.000 já havia uma tributação. Por sua vez, o atacadista agora vende a mesma mercadoria por R$3.500 para um varejista.
E o varejista vai vender isso para o consumidor final. Então acompanha aí o caminho. O caminho é o seguinte: aquela mercadoria que foi vendida a 2.000 agora foi vendida por 3.500 do atacadista, e o varejista que comprou por 3.500 vai vender por 4.000 ao consumidor final. E nesse momento, considerando a alíquota de 20%, quando o varejista vender por 4.000, vai incidir 20% sobre 4.000 e ele vai pagar R$ 800. Então, aqui é o sistema cumulativo, ou seja, o tributo da cadeia anterior não tem importância, porque vai ser sempre aplicado uma alíquota sobre o valor da operação atual, independente daquilo que aconteceu tributariamente na cadeia anterior. Então, esse é o sistema cumulativo. É assim que funciona. Repito, para empresas do Simples Nacional e para empresas do regime normal que optam pelo lucro presumido no que diz respeito ao PIS e ao COFINS. Então, este é o cenário atual. Eu já adianto a você, com a reforma tributária, este regime cumulativo para as empresas do Simples Nacional vai continuar, não há alteração. O que vai existir em relação às empresas do Simples Nacional é que elas vão poder optar a cada semestre se elas querem tributar o IBS e a CBS pelo sistema cumulativo, como ocorre atualmente, ou se ela vai querer apurar o IBS e a CBS por fora, ou seja, apurando os créditos, como a gente vai falar daqui a pouco, e os débitos, ou seja, apurando pela não cumulatividade. Isso é uma opção da empresa do Simples Nacional. Você pode perguntar, essa opção será mais vantajosa ou não? Depende, porque essa análise de vantagem tributária vai sempre depender de caso a caso, pelas razões que vai ficando clara ao longo do nosso curso aqui. Agora, em relação a empresas do lucro presumido, não haverá opção. O lucro presumido em relação à cumulatividade do PIS e COFINS vai simplesmente deixar de existir. Não haverá essa opção mais. Pois bem, então como é então, uma vez que entendemos aqui o que é o regime cumulativo, ou seja, a tributação ocorre numa operação sem levar em consideração as operações antecedentes. Como é no regime não cumulativo? Bom, no regime não cumulativo, o que é que nós temos? Usando o mesmo exemplo. O industrial realiza uma operação de venda do seu produto industrializado no valor de nota fiscal de R$ 2.000, estando incidente dentro dessa operação um tributo de 20%. Ele vai recolher R$ 400. Bom, é aqui o nosso ponto de partida. Até aqui nenhuma diferença, mas veja, no momento que ele vende para um atacadista, veja que agora a situação muda um pouco. O atacadista, uma vez adquirido esse produto, ele vai agora vender este produto por R$ 3.500 num cenário semelhante àquele que a gente colocou. Mas veja que agora nós temos aqui uma pequena apuração tributária dentro das regras da não cumulatividade. Então veja, quando você aplica 20% sobre 3.500, que seria a tributação destacada na nota, nós temos aí um valor de R$ 700, ou seja, é o valor que ele deveria pagar. Ocorre que na não cumulatividade, o tributo pago na operação anterior é levado em consideração. Então, ao invés do atacadista recolher R$ 700, ele vai poder se creditar, daí a expressão se creditar, porque o tributo pago na operação anterior funciona como um crédito para a operação atual. Então, ao invés de ele recolher R$ 700, ele vai poder deduzir os 400 da operação anterior e agora ele vai recolher apenas R$ 300. Esta é a essência da não cumulatividade. Então, se você ouve esse termo, mas nunca compreendeu bem o que ele significa, é exatamente isso que você tem aí.
Pois bem, agora o atacadista vai fazer a venda desse produto, como ele realizou aí, pelos R$ 3.500. O varejista, por sua vez, vai vender este mesmo produto por R$ 4.000. Bom, na regra da não cumulatividade, vai acontecer agora, nessa terceira operação, algo muito parecido, pelo menos na terceira cadeia, algo muito parecido do que aconteceu na cadeia anterior. Considerando uma tributação de 20%, aplicando 20% sobre R$ 4.000, o que é que nós temos? Nós temos um valor a recolher de R$ 800. Ocorre que na cadeia anterior, a cadeia antecedente, o tributo que foi destacado foi de R$ 700. Perceba bem isso. Porque aqueles R$ 700 destacado em nota vai ser agora, na cadeia subsequente, aproveitado como crédito. Então, ao invés do varejista pagar R$ 800, ele vai poder deduzir R$ 700 que estava destacado na cadeia anterior. Logo, ele vai recolher R$ 100. Ou seja, perceba que o regime da não cumulatividade ele é mais racional. Por quê? Porque ele evita aplicar tributo sobre tributo. Ou seja, ele faz com que as cadeias subsequentes apliquem o tributo apenas sobre a diferença em razão da margem de lucro e de outros custos e despesas incidentes sobre aquele produto, para que não haja tributo sobre tributo. Então, o regime da não cumulatividade, ele já está presente hoje, obviamente, para quem? Bom, para as empresas do regime normal, em relação ao ICMS, todos tributam pelo regime da não cumulatividade. Ou seja, no momento da aquisição, o ICMS destacado na nota fiscal é recebido como crédito. E aí, sobre a diferença, é que vai haver, obviamente, a tributação. Claro que com outras variantes, como, por exemplo, quando o Estado resolve cobrar antecipadamente na fronteira um ICMS, esse valor pago antecipado também entra como crédito, mas aí já é uma regra de apuração que não vem ao caso. Para nós entendermos aqui, basta compreendermos que é exatamente essa a ideia. Em relação às empresas de lucro real, o PIS e o COFINS também são tributados dessa forma. O que é preciso que fique muito claro é que, com a reforma tributária, o regime de tributação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e a contribuição sobre bens e serviços, a CBS, são apuradas pelo regime da não cumulatividade sem opção. A única situação em que é possível uma opção é para as empresas do Simples Nacional. Como eu falei, semestralmente elas vão poder decidir se querem apurar o IBS e CBS dentro do PGDAS, como ocorre hoje com o ICMS, PIS e COFINS, ou se elas vão poder fazer a apuração à parte do IBS e CBS, considerando as regras gerais para todos. Bom, isso daqui que eu mostrei a vocês, em nada é novo, é assim já há muito tempo. A pergunta que você pode fazer agora é: qual é a diferença? O que é que muda? Além de eu saber que o ICMS, PIS e COFINS deixarão de existir e vai entrar o IBS e a CBS, mas além disso, há alguma mudança nesse regime? E a resposta é sim. Repare bem, haverá uma alteração no próprio conceito do não cumulativo ou da não cumulatividade. O que nós temos hoje é o regime não cumulativo que nós chamamos de restrito. E restrito por quê? Pelas razões que eu vou apontar para você. E a reforma tributária, ela traz o regime não cumulativo, sendo que é chamado de regime não cumulativo amplo. O que isso significa? Vamos ver. Aqui eu estou colocando para você quais são as principais diferenças da não cumulatividade na regra atual, a que existe hoje, da não cumulatividade chamada de não cumulatividade plena, que vem com
a reforma tributária. Bom, algumas diferenças existem, mas eu pontuei aqui 3 categorias que simplificam a nossa compreensão. A legislação atual, a não cumulatividade atual, a primeira coisa, ela é procedente de uma legislação bastante complexa. Muitas vezes a não cumulatividade, a regra da não cumulatividade, ela está associada a um determinado produto. Então, PIS e COFINS, por exemplo, vai ter produto que é alíquota zero. Vai ter produto que vai ter uma regra para um determinado produto, como por exemplo, é monofásico, ele incidiu no início da cadeia e não vai incidir mais. Então a legislação é complexa. Isso para a gente não pensar no próprio ICMS, que em relação a cada estado você tem uma legislação específica. Então a não cumulatividade atual, ela parte de uma legislação bastante complexa. Senão, acho que você já deve ter visto, ouvido bastante falar sobre empresas da área jurídica, empresas de advocacia, que elas lidam exclusivamente com uma coisa chamada recuperação de crédito. Já ouviu isso? Empresas que dizem, olha, você pode ter créditos e a gente oferece um serviço para recuperar crédito. Por que que existem tantas empresas que oferecem o serviço de recuperação de crédito? Porque muitas vezes a entidade, ela não tem, do ponto de vista de custo-benefício, as condições de fazer uma varredura, muitas vezes em item por item, NCM por NCM. E aí ela fica à mercê de muitas vezes perder crédito, essas empresas que apuram na não cumulatividade, pela mera complexidade da legislação. Então, quando a gente pensa de reforma tributária, nós estamos falando de uma legislação muito mais simples. Ou seja, é uma legislação que não carrega essa complexidade de hoje, ela é mais simples. E ela é mais simples por quê? Uma das razões vem para esse segundo tópicozinho que eu estou falando aqui. É que a não cumulatividade na reforma tributária, diferentemente do que acontece na atual, ela não está vinculada, digamos assim, ao que é físico. Ou seja, ela não está vinculada ao insumo propriamente dito. Ela está vinculada àquilo que diz respeito à natureza financeira. Simplificando isso, é mais ou menos o seguinte: com a reforma tributária, tudo que gerou débito de IBS e CBS na aquisição será apropriado como crédito na cadeia subsequente. Isso aqui muda profundamente as regras da não cumulatividade. Vou dar aqui um exemplo simples aqui, um exemplo que faz toda a diferença. Imagine uma empresa hoje que ela seja um atacadista de tecido, e esse atacadista de tecido tem um conjunto de despesas, até porque imaginemos aqui que o regime, obviamente, mais recomendável para um atacadista de tecido é o lucro real. E no lucro real ele precisa organizar todas as despesas que ele tem para manter a sua empresa operativa, em operação. Só que, por exemplo, se ele tem um determinado custo com despesas administrativas, essas despesas administrativas não são créditos que ele vai poder utilizar para compensar o tributo da saída dos seus tecidos, por exemplo. Porque o crédito vai ser apurado da seguinte forma: ó, você vai ter crédito para a venda de tecido dos tecidos que você comprar. Ou seja, veja, é um crédito que está atrelado ao físico, ao insumo. E não simplesmente ao fato de que você adquiriu alguma coisa que teve um tributo pago. Com a regra da reforma tributária, haverá crédito em todos os bens e serviços vinculados à atividade da empresa. Não importa se você só comprou o tecido, não, se você fizer uma reforma no seu estabelecimento e pintar ele, ora, o valor que você pagou da nota fiscal daquele serviço, por exemplo, daquele prestador, vai também ser usado como crédito. Então, assim,
A reforma tributária faz com que a tua base de crédito ela se amplie poderosamente. Ou seja, você vai ter tudo que diz respeito a bens e serviços vinculados à atividade da empresa poderão ser utilizados como crédito. O que é que não vai poder ser utilizado? Bom, aquilo que diz respeito a uma aquisição de uso pessoal. Então imagine que a empresa faz uma aquisição que esse determinado bem ou serviço é para o seu sócio e que será contabilizado lá como uma distribuição de lucro. Bom, aquilo que é adquirido para uso e consumo pessoal não vai poder, além de outras exceções, como por exemplo o imposto seletivo, ou seja, aquelas aquisições do chamado imposto do pecado, se for o caso, não serão possíveis apropriar como crédito, mas a regra geral é que vai ser possível apropriar crédito em todos os bens e serviços vinculados à atividade da empresa. A energia que eu pago, se eu tiver alguma empresa que preste serviço com cessão de mão de obra, a reforma que eu fizer, tudo isso. Para que você perceba o impacto disso, eu escolhi aqui pelo menos 3 áreas de bens e serviços que vão fazer uma diferença muito grande. Então, por exemplo, só para a gente exemplificar aquilo que eu estou chamando de exemplos especiais. Então, veja, uma empresa, quando ela é uma empresa, agora vamos imaginar uma indústria de confecções. Quando ela adquire máquinas e equipamentos, por exemplo, que para a indústria de confecções isso é bem relevante, repare que do ponto de vista do PIS e COFINS, você até pode apropriar como crédito, mas vai ter uma regra específica que normalmente vai dividir considerando o período de uso desta determinada máquina ou equipamento. Ou seja, vai considerar a apropriação de crédito numa proporção que diz respeito à vida útil daquele equipamento. Pois bem, o que é que vai acontecer com a reforma tributária? No momento que uma indústria de confecções adquirir máquinas e equipamentos, falta um ezinho aqui, máquinas e equipamentos, o que é que vai acontecer? Ela vai poder se apropriar do crédito de forma integral no momento da aquisição. Então imagine aqui uma empresa de confecções, vamos imaginar aqui uma empresa de indústria de confecções, vai adquirir um equipamento de alto valor. Bom, nas regras atuais, você não iria poder ter crédito em relação a ICMS disso, e em relação a PIS e COFINS, você ia fazer uma proporção de 1,48avos, coisas do tipo. Com a reforma tributária, se você adquirir uma máquina, não importa o valor que ela seja, o valor que estiver destacado na nota fiscal, na aquisição dessa máquina, é exatamente o valor que você vai poder se apropriar de crédito integralmente no momento da aquisição. Ah, mas isso tem algumas regras? Tem. A operação, a forma como será operacionalizado o crédito e o débito, a gente vai falar nisso nas próximas aulas. Mas é só para você já perceber que é disso que nós estamos falando, é um impacto profundo. Outro exemplo seria algo que é impensável hoje em dia do ponto de vista de crédito. Quando uma empresa faz operações de crédito, imaginemos aqui empresas importadoras de tecido. Existe uma operação, uma linha de crédito específica para empresas importadoras e muitas empresas fazem uso dessas linhas de créditos específicas que traz uma carência mais alongada e de valores vultosos. Só que existe dentro dessas operações o valor dos encargos, os juros incidentes sobre aquela operação de crédito. Hoje, em relação a esses juros, nem se imagina falar de crédito. Mas com a reforma tributária, todos os encargos de operações de créditos poderão ser apropriados também como créditos. Claro, dentro da alíquota em que foi utilizada para a instituição financeira em relação à sua receita financeira dessas operações de crédito. Mas veja, é um ponto muito importante, porque na reforma tributária, como tudo vai funcionar pelo sistema da não cumulatividade, as empresas precisam ter um controle muito grande em relação à apropriação dos créditos. E não é porque vai ser complexo como é hoje, mas é porque simplesmente muda a estrutura. Então,
tudo aquilo, eu repito, tudo aquilo que a empresa adquirir, seja bens ou serviços, que esteja vinculado às atividades da empresa, que não seja, por exemplo, para uso e consumo pessoal dos sócios, poderão servir de crédito para reduzir, obviamente, a carga tributária. Um outro exemplo interessante é a cessão de mão de obra, porque, por exemplo, imaginemos empresas que sejam indústria de confecções, ela tem uma folha de mão de obra muito grande. Sobre o valor pago na folha não há crédito, isso aí não haverá crédito. Por quê? Porque no momento que o empregador paga aquela folha de pagamento dos funcionários, não há destaque de IBS e CBS nesse momento. Então ela não vai recuperar daquilo que não houve pagamento de IBS e CBS. Mas vamos imaginar que ao invés de uma determinada empresa de confecção ter seus próprios funcionários, vamos imaginar que ela tenha esses funcionários por meio de cessão de mão de obra. Ou seja, existe lá uma outra empresa que ela vai disponibilizar pessoas, costureiros, por exemplo, já que é possível fazer hoje, inclusive para atividade fim, e a empresa contratante vai ser o tomador. Quando ela é tomador, ou seja, não é empregador, ele é o tomador da mão de obra, há uma nota fiscal de serviço que é emitida. Essa nota fiscal de serviço que é emitida, na reforma tributária, vai poder ser apropriado integralmente como crédito para fins de deduzir o IBS e o CBS. Então veja que para PIS e COFINS, essa cessão de mão de obra hoje, quando ela existe, ela até já é possível apropriar crédito. Mas a gente está falando de ICMS também. O ICMS, o PIS e o COFINS vão dar lugar ao IBS e à CBS. Então é uma alteração muito grande. Então, de repente, a depender do contexto, seja mais interessante um determinado confeccionista ser o tomador de mão de obra, ou seja, contratar uma empresa cujos funcionários estão vinculados a ela e esses funcionários vão ser utilizados na força de produção das indústrias de confecções, como, por exemplo, pode acontecer também para limpezas e serviços, do que mesmo ela ter funcionários contratados por si mesmo. Isso aí é um estudo caso a caso. Então, são exemplos que mostram para a gente que realmente a gente está diante de uma mudança muito grande. O que fica para a gente finalizar essa nossa aula hoje é como será a operacionalização desses créditos e desses débitos no IBS e CBS. Aqui nós temos mudanças profundas mesmo, que vão mexer com a maneira como as empresas fazem a gestão financeira, inclusive da sua movimentação bancária. Porque a não cumulatividade da reforma tributária, ela é financeira. E aqui eu deixo só a deixa e a dica para a nossa próxima aula. Na próxima aula nós vamos começar a falar sobre a operacionalização do IBS e da CBS. Aí a gente vai ver como é que eu apuro esse crédito, em que momento eu posso apurar esse crédito. E esse débito, em que momento esse débito será considerado para o recolhimento? Bom, há coisas bem interessantes aqui e, portanto, já deixo aqui o convite para que você esteja aqui conosco ao falarmos sobre a operacionalização do IBS e da CBS, que com certeza vai tomar muito mais aulas, não será apenas em uma, tá bom? Então, abraço, espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo de hoje e a gente se encontra aí na aula 04. Deus abençoe a todos.